Muito do que sabemos hoje sobre o paranormal pode ser atribuído a duas pessoas, Ed e Lorraine Warren. Ed era demonologista, Lorraine clarividente. Juntos eles dedicaram suas vidas a salvar outras pessoas do mal. Ao longo de 50 anos, o casal investigou milhares de relatos envolvendo demônios, espíritos e poltergeists. Eles documentaram alguns dos casos de assombração mais famosos já registrados. Com a ajuda de médicos, enfermeiros, padres, pesquisadores, repórteres e policiais, seu trabalho inspirou alguns dos filmes de terror mais assustadores do cinema. Mas quem era esse casal poderoso? Hoje exploraremos a vida de Ed e Lorraine Warren e daremos uma olhada em algumas de suas investigações paranormais mais notáveis e algumas polêmicas envolvendo o casal, incluindo uma suposta acusação de abuso. Edward Warren Miney nasceu em 7 de setembro de 1926 na cidade de Bridgeport, em Connecticut, nos Estados Unidos, filho de Pauline e Frank. Na infância, Ed teve uma criação típica e foi criado na Igreja Católica. Seu pai, Frank, era um policial do estado de Connecticut que ia à missa regularmente. Ed acreditava que a religiosidade do seu pai vinha das coisas difíceis que ele tinha que testemunhar no seu trabalho como policial. Ainda na infância, quando tinha apenas 5 anos, Ed começou a ver espíritos. O primeiro encontro com um espírito aconteceu quando Ed estava sentado no chão do quarto, tirando os sapatos para dormir. Foi quando ele pôde ouvir a porta do armário abrindo sozinha. Enquanto olhava para o escuro, tentando identificar de onde vinha o barulho, ele viu uma pequena esfera de luz voando, como se fosse um vagalume. Só que essa esfera começou a crescer até ficar do tamanho da silhueta de uma pessoa. E logo Ed pôde ver o rosto de uma senhora idosa que o encarava. Era a dona da casa que sua família morava. Só que essa senhora havia falecido no ano anterior. Ed disse que ela era translúcida e usava o que parecia ser uma mortalha. A senhora estava franzindo a testa e parecia infeliz, assim como quando estava viva. A temperatura caiu bruscamente em seu quarto e ficou muito frio. Ed podia ouvir a voz da senhora idosa e passos saindo do armário. Ele conseguiu até mesmo ouvir a respiração ofegante daquele espírito. E então ela desapareceu. Ed conta ao seu pai dizendo que tem visto orbes de luz e o espírito da antiga dona da casa. Mas seu pai o ignora, dizendo que havia uma explicação lógica para tudo aquilo. Ele também pediu para que o Ed esquecesse aquilo e parasse de falar sobre o assunto. Quando Ed tinha 8 anos, ele escutou seu pai conversando com o padre Tomasco, que era o chefe da igreja que frequentavam, sobre um homem da região que estava possuído e que eles realizariam um exorcismo nele. Ed percebeu que o padre Tomasco estava assustado e perturbado, e por mais estranho que pareça, o padre disse que aquele homem assumia a forma de porco e emitia barulhos como se fosse um. Ed ficou apavorado, ele não conseguia acreditar no que tinha acabado de ouvir. Era a primeira vez que ele escutava algo assim. Anos depois, o Ed começou a ter sonhos frequentes com uma freira que vinha falar com ele. Ele passou a sonhar com tanta frequência com essa freira que ele resolveu contar ao pai dele sobre a mulher e a descreveu em detalhes. O pai do Ed foi pego completamente de surpresa, porque a mulher que estava visitando o Ed sonho era sua própria tia. Só que havia um porém. O Ed nunca a conheceu, porque ela tinha falecido bem antes dele nascer. Em um desses sonhos, essa freira contou para o Ed informações sobre o seu futuro, dizendo que ele ajudaria padres. Essa freira foi muito clara, dizendo que ele não se tornaria padre, mas que trabalharia junto com eles. Os fenômenos sobrenaturais dentro da casa do Ed o assustavam tanto que frequentemente ele ficava do lado de fora da casa esperando que seu pai ou sua mãe chegassem para que ele não ficasse sozinho na casa, mesmo que estivesse chovendo ou nevando. Aos 12 anos, Edward e sua família finalmente se mudaram para outra casa.
Toda a aprovação que ele passou na antiga casa fez ele se questionar se aquilo era normal e se outras pessoas viam as mesmas coisas que ele. E essa pergunta permaneceria com ele por mais alguns anos. A apenas alguns quarteirões de distância da casa do Ed, morava Lorraine Rita Moran. Lorraine nasceu em 31 de janeiro de 1927, também na cidade de Bridgeport, em Connecticut. Filha de James e Georgina Moran, um casal de irlandês bastante rico, e assim como Ed, ela também era uma criança quando teve seu primeiro encontro com o sobrenatural. Lorraine tinha o dom da clarividência, que é a capacidade de enxergar coisas que estão além do alcance dos sentidos físicos, como eventos passados, presentes ou futuros. É um dos tipos de vidência mais conhecidos e considerado um dom natural. Lorraine também era capaz de ver a aura das pessoas ao redor delas. Quando era criança, ela não sabia exatamente que tinha essas habilidades especiais. Ela pensava que era algo normal, que todo mundo tinha. Até que um dia, na escola, ela descobriu que o seu dom de clarividência não era algo comum. Lorraine frequentava uma escola católica para meninas de muito prestígio, chamada Laurelton Hall. Lorraine tinha 12 anos na época, e para comemorar o Dia da Árvore, ela e seus colegas plantaram uma muda. Quando Lorraine olhou para a pequena árvore, foi capaz de ver como a árvore havia crescido, e era tão real para ela que ela podia ver as folhas balançando ao vento. Quando uma das freiras perguntou a ela por que ela estava olhando tanto para o céu, Lorraine respondeu que estava olhando para a árvore. E obviamente não era possível, porque aquela árvore ainda era uma pequena muda. A freira perguntou a Lorraine se ela estava vendo o futuro, então ela se deu conta de que provavelmente estava. Quando as outras freiras ficaram sabendo desse acontecimento, imediatamente a enviaram para uma casa de retiro, onde Lorraine passaria todo o final de semana na igreja em oração e silêncio. Daquele dia em diante, Lorraine sabia que o melhor a se fazer era ficar quieta sobre essas coisas. Até mesmo porque ela já havia sido repreendida por falar sobre as luzes que ela via em volta das pessoas. I began seeing auras in Laurelton Hall in grade school. I suppressed these things. I didn't know what they meant. I could see it upset my family. It definitely upset the nuns. And I had to pay kind of a price for that, you know. I didn't know what that meant. I thought everybody could see these lights. O fato que realmente provou para Lorraine que nem todos tinham aquele dom foi quando ela disse que uma das freiras tinha a aura mais brilhante do que a da própria Madre Superiora. Uma das freiras, ao ouvir aquilo, puxou a Lorraine para um canto e disse para ela que era melhor ela nunca mais falar sobre aquilo porque ela poderia se envolver em problemas. Em casa, Lorraine passava pela mesma situação. Sua família não aceitava muito bem o seu dom, então com o tempo ela passou a reprimi-lo. Finalmente, Ed e Lorraine se conheceram quando eram adolescentes. Ambos tinham 16 anos de idade. Lorraine e sua mãe costumavam ir ao cinema toda quarta-feira à noite. O Ed trabalhava lá como balconista. Os dois logo se tornaram amigos e então, eventualmente, Ed convidou Lorraine para um encontro. Não muito tempo depois, os dois começaram a namorar. Entretanto, quando Ed completou 17 anos, ele se juntou à Marinha, onde teve experiências que mudariam completamente sua vida. Ed serviu à Marinha durante a Segunda Guerra Mundial, quando o navio em que ele estava colidiu com um petroleiro. Ed, junto com mais de 100 outros marinheiros, foram forçados a abandonar o navio e tentar sobreviver nas águas congelantes do oceano. Um dos amigos de Ed ficou gravemente ferido e precisava de ajuda, mas parecia que não havia nenhum lugar para onde eles pudessem ir. Eles estavam totalmente cercados pelo navio afundando e pelas chamas. Foi quando Ed, em um ato de desespero, fez uma oração à Virgem Maria. Ele disse que naquele momento as chamas se abriram e a guarda costeira apareceu e puxou os dois homens para fora da água. Eles foram um dos poucos sobreviventes. I was sitting at the dining room table writing a letter to Ed, and he was able to tell his dad the name of the ship that he was on. And the father called to tell me. I'm writing a letter. There was a program in the 40s called Make Believe Ballroom. And I was listening to it, and they broke in
to say that 2 ships had collided and there were very few survivors. Ed's ship was one of them. I was scared. I was crying. They kept telling the survivors. His name never came up as a survivor. His dad and I, we made phone calls. We found him at the Marine Hospital on Staten Island. E esse milagre fez com que o Ed se tornasse cada vez mais devoto. Ed queria um futuro ao lado de Lorraine, então no dia 22 de maio de 1945, os dois se casaram. No ano seguinte, em 11 de janeiro de 1946, nasceu Judy Warren, a primeira e única filha do casal. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, Ed e Lorraine tinham outros planos de vida. Eles estavam tentando encontrar seu caminho, assim como todo mundo. Ed começou a estudar artes na Perry Art School e eles acharam que ganhariam a vida como artistas, e foi isso que fizeram. Por um tempo, o casal vendia pinturas de paisagem para os turistas que visitavam a região de New England, e cada pintura valia de 3 a 5 dólares. Mas o Ed se sentia atraído pelas notícias de casas mal-assombradas que ele lia no jornal. Durante as viagens por New England, o casal aproveitava para visitar as casas que tinham fama de serem mal-assombradas. Em uma ocasião, eles estavam visitando a casa Oceanborn Mary, uma conhecida casa mal-assombrada localizada em Henniker, em New Hampshire. Ed e Lorraine tiveram a chance de conversar com o proprietário da casa, Louis Roy, e ouvir sobre suas experiências em primeira mão. Durante a conversa, o Ed percebeu que a Lorraine parecia estar em um tipo de transe. Ele não tinha certeza do que estava acontecendo, mas o Sr. Louis sabia exatamente o que era, porque ocorria o mesmo a muitos dos clarividentes que visitavam a casa. Quer a casa fosse assombrada ou não, estava claro que havia uma energia paranormal naquele lugar. Mais tarde, Lorraine contou que durante aquele transe, ela deixou o seu corpo e flutuou sobre a sala. Olhando para baixo, ela podia ver o Ed e o Louis conversando. Toda a experiência durou pouquíssimo tempo até que ela foi acordada pelo Ed. Lorraine disse que foi naquele exato momento que ela soube que não deveria temer a morte, que havia algo a mais nesse mundo. O que aconteceu com Lorraine naquela casa acendeu algo dentro do Ed. Ele começou a pesquisar outras casas mal-assombradas para visitá-las e fazer uma pintura delas. Então, quando ele terminava a pintura, a Lorraine batia na porta da casa e mostrava a pintura para os donos. E assim eles iniciavam uma conversa com os proprietários sobre os fenômenos paranormais que aconteciam nas casas. Foi uma ideia muito inteligente que permitiu que o casal vendesse as pinturas em exposições de arte e cada pintura possuía uma história muito interessante. Dessa maneira, Ed e Lorraine reuniram materiais de pesquisas e entrevistas com os proprietários dessas casas. E muitas vezes o Ed e a Lorraine foram as primeiras e únicas pessoas a visitarem o local de uma suposta assombração. Ed percebeu que muitas das pessoas com quem ele conversou tinham experimentado exatamente as mesmas coisas que ele quando criança. Para Lorraine, as coisas eram um pouco diferentes. Embora ela tivesse experiências envolvendo suas habilidades sobrenaturais, ela nunca havia presenciado coisas como fantasmas. Na verdade, ela nem acreditava em fantasmas. Quando Lorraine e Ed começaram a visitar casas mal-assombradas, ela tinha um pouco de ceticismo, achava que os donos estavam sofrendo de imaginação hiperativa ou que estavam apenas inventando coisas para chamar atenção. Mas depois de um tempo era difícil ignorar que pessoas de diversos lugares do país estavam tendo experiências semelhantes. Logo, Ed e Lorraine deixaram de procurar casas mal-assombradas e passaram a ser procurados. Eles recebiam ligações de pessoas querendo que eles participassem ou apenas observassem casos. O casal estava ganhando tanta notoriedade que nas décadas de 50 e 60, se você morasse na área de New England e sentisse que algo paranormal estava acontecendo na sua casa, bastava você pegar o telefone e ligar para o casal Warren. Em 1952, eles fundaram a Sociedade de Pesquisa Psíquica da Nova Inglaterra, com o objetivo de ajudar as pessoas que estavam sendo atormentadas por eventos paranormais.
Eles documentaram, registraram, fotografaram e conduziram entrevistas em torno de diversos casos paranormais, e isso levou a uma infinidade de investigações bem documentadas. Durante as investigações paranormais, o Ed e a Lorraine perceberam que a imagem que a maioria das pessoas tinham de fantasmas era muito diferente da realidade. De acordo com eles, fantasmas precisam de energia para se manifestar, e eles descobriram que haviam duas maneiras pelas quais um espírito, popularmente conhecido como fantasma, poderia aparecer. A primeira maneira é aproveitando a energia de um ser vivo, por exemplo, alimentando-se do medo ou da raiva de uma pessoa. A segunda maneira é utilizando a energia da atmosfera, por exemplo, a energia de uma tempestade. Quando se tratava de espíritos inumanos, ou seja, aqueles que nunca viveram, os Warrens descobriram que seus ataques geralmente ocorrem de forma proposital, direcionada e em estágios. No início, a atividade paranormal é relativamente branda, mas conforme o espírito se apodera da energia, essa atividade vai aumentando. Os Warrens também descobriram que nem todas as pessoas estão sujeitas aos ataques. No início da década de 70, os dois já haviam investigado uma centena de casos sobrenaturais, e na época ficaram conhecidos como os buscadores do sobrenatural. Sendo católicos devotos, Ed e Lorraine se apoiaram em sua fé para ajudá-los no trabalho que estavam fazendo. Eles tinham um processo para investigar qualquer atividade paranormal na qual eram solicitados a ajudar. Ed disse que eles nunca entraram em uma investigação procurando por assombrações, mas sim por explicações lógicas e naturais sobre o porquê daquelas coisas estarem acontecendo. Provavelmente porque o pai dele sempre dizia que havia uma explicação lógica para tudo. Agora vamos dar uma olhada em alguns casos famosos e polêmicos do casal Warren. Lembrando que eu vou fazer um vídeo específico contando cada caso em detalhes, então aqui nesse momento eu vou apenas resumi-los. Em 1971, em Harrisville, em Rhode Island, Roger e Carolyn Perron, junto com suas 5 filhas, vivenciaram uma série de atividades sobrenaturais tão aterrorizantes que não tiveram escolha a não ser pedir ajuda. Roger e Carolyn disseram que as atividades paranormais começaram assim que eles se mudaram para uma casa de fazenda datada do século XVIII. Durante a mudança, enquanto a família descarregava as caixas, Andréia, a filha mais velha, levava algumas caixas para a cozinha, quando viu um homem na casa. 2 irmãs de Andréia também viram aquele mesmo homem. As garotas não se assustaram porque imaginaram que ele era o proprietário anterior, mas aquele homem não disse nada e desapareceu sem deixar vestígios. E não demorou muito para as coisas piorarem. Carolyn, a mãe, começou a perceber que a vassoura estava sempre mudando de lugar e que aparecia uma pilha de sujeira na cozinha sempre que ela terminava de limpá-la. Um cheiro de carne podre se impregnou na casa. Entretanto, a família nunca conseguiu descobrir de onde vinha. Objetos começaram a voar pela casa e bater nas paredes, e as camas passaram a tremer todos os dias de manhã exatamente às 5h15. As coisas ficaram tão ruins para a família Perron que Carolyn decidiu pedir ajuda ao casal Warren. Ao chegar na fazenda, Ed entrevista Roger e Carolyn sobre o que está acontecendo, enquanto Lorraine tenta ver se consegue detectar a presença de alguma entidade que esteja residindo na casa. Lorraine então detecta a presença de um espírito feminino, o que é interessante porque a Carolyn costumava ver uma senhora idosa pela casa. Ed e Lorraine sabiam que teriam que investigar mais a fundo. 2 dias após a primeira visita à casa, eles decidem fazer uma sessão espírita para obter mais informações e talvez até conseguissem um nome. Embora a família Perron estivesse um pouco dividida sobre a ideia de fazer uma sessão espírita, eles aceitaram realizá-la. A sessão espírita aconteceu na sala de jantar com Lorraine liderando. Ela começa pedindo que qualquer espírito presente se manifeste. É quando Carolyn é violentamente atacada. Ela é levantada da cadeira e jogada para o outro lado da sala e começa a falar em uma língua estranha. Ed acredita que ela está possuída por alguma entidade demoníaca e pede para que o Roger mantenha distância para sua própria segurança. Mas o Roger já tinha visto o suficiente, ele estava farto e assustado. E então uma discussão se iniciou entre o Roger e o casal Warren. Roger expulsou Ed e Lorraine e disse que eles não eram bem-vindos de volta na casa.
Na noite em que os Warren e os seus pais realizaram aquela sessão espírita, a Andrea estava escondida assistindo tudo. Ela disse que viu quando a Carolyn começou a falar com uma língua estranha e com uma voz que não era dela. Ela também viu quando a cadeira levitou e Carolyn foi jogada para o outro lado da sala. But I perceived what happened to my mom the night of the seance to be an attack, one that she barely survived. And I know that whatever attacked my mother had all the power that it could have ever needed to claim her life. It did not want to kill her. It wanted to make its presence known to the Warrens, and it did so very dramatically. Acredita-se que um dos espíritos que residiam na casa era de uma mulher chamada Bathsheba. E acontece que uma mulher chamada Bathsheba Sherman realmente morou naquela propriedade em meados de 1800. Havia rumores de que ela praticava bruxaria e evidências do seu envolvimento na morte de uma criança, mas ela nunca foi condenada por esse crime. O túmulo de Bathsheba Sherman fica na fazenda próximo à casa, e de acordo com Andrea, a família morou na casa até 1980, quando finalmente puderam comprar uma nova casa e se mudar. A história da família Perron é retratada no primeiro filme de Invocação do Mal do ano de 2013. Outro caso polêmico envolvendo os Warren é o do poltergeist de Bridgeport. No domingo, 24 de novembro de 1974, Ed e Lorraine receberam uma ligação de uma velha amiga. Era a médium Mary Pascarella. Ela disse que eles precisavam ir para Bridgeport o mais rápido possível. O casal Warren, junto com o padre William Charbonneau, foram para a casa de Jerry e Laura Gooding, localizada na rua Lindley 966. Quando os três chegaram, se depararam com a casa em ruínas. Os móveis estavam virados de cabeça para baixo e toda a decoração das paredes haviam sido arrancadas. A família Gooding estava apavorada, assim como os policiais, tanto que eles até pediram uma bênção para o padre Charbonneau. Ed entrevista as testemunhas, incluindo os policiais que estavam no local. O policial Joseph Tomek disse que quando chegou, a casa estava em desordem. E não apenas isso, ele disse ter testemunhado objetos se levantando de uma prateleira e caindo no chão, além de ter visto móveis se moverem sozinhos. Enquanto o Ed está na cozinha dos Gooding, ele vê algo se mexendo com o canto dos olhos. Era um conjunto de pratos que voou e se estilhaçou pelo chão da sala. Um crucifixo que estava pendurado na parede caiu no chão e se quebrou em vários pedaços. Ed disse que era tudo o que ele precisava para confirmar que realmente tinha algo paranormal acontecendo naquela casa. Jerry e Laura disseram que na noite anterior, quando eles chegaram em casa, algo os atacou. Jerry estava levando as compras do carro e colocando as sacolas em cima da mesa da cozinha, quando de repente a mesa se levantou do chão e as compras voaram para todos os lados, além de alguns pratos e talheres que começaram a levitar. Jerry e Laura ficaram muito assustados, mas esperavam que aquilo fosse apenas um incidente isolado. Mais tarde, naquela mesma noite, a mesa da sala de jantar foi derrubada e 3 cadeiras começaram a se mover sozinhas. Foi quando o casal decidiu pedir ajuda ao vizinho John Hosworth. Esse vizinho que morava ao lado era um policial e os Gooding acharam que ele realmente poderia ajudá-los. E quando John entrou na casa, ele viu que tudo estava uma bagunça. E não era só isso. A TV, a geladeira e as cadeiras estavam se movendo. E John, mesmo sendo policial, fez a única coisa que ele poderia fazer, que era pegar o telefone e ligar para a polícia. Em poucos minutos, os policiais chegaram na casa da família Gooding e, assim como o John, eles presenciaram o inexplicável. E como não sabiam o que fazer, decidiram ligar para o corpo de bombeiros, que também não sabiam o que fazer. Obviamente não era um trabalho que a polícia ou o corpo de bombeiros pudesse lidar. Alguns profissionais foram chamados para verificar a casa e descartaram a possibilidade de vazamento de monóxido de carbono ou problemas elétricos.
Um dos engenheiros, chamado Charlie Rader, disse que quando eles entraram na casa e olharam para o corredor em direção à cozinha, eles ficaram em choque quando se depararam com a geladeira que se moveu pelo chão da cozinha, deslizando de um lado para o outro. Não era só a família Gurin que tinha testemunhado coisas inexplicáveis acontecendo naquela casa. Tinha o vizinho John, os policiais, o corpo de bombeiro, os engenheiros, então não tinha como toda aquela história ser inventada. Notícias da atividade paranormal se espalharam pela cidade. Pessoas vinham de todos os lugares para dar uma olhada na casa dos Gurin, e multidões se reuniam na rua Lindley. Ed pediu ao padre Charbonneau para fazer uma bênção na casa. Junto com o Ed, o padre abençoa cada cômodo da casa dos Gurin, até que finalmente chegam ao porão. E foi lá que o padre Charbonneau viu uma sombra escura enquanto tentava expulsar a entidade. Enquanto isso, Lorraine está sentada na mesa da cozinha com Paul Eno, assistente seminarista do padre Charbonneau, quando ela sente uma sensação de queimação na mão direita e uma bolha aparece. Era a entidade atacando Lorraine. Os Warren pedem para o Paul ficar de olho na família, principalmente na filha de 10 anos do casal, chamada Márcia. Para o casal Warren, tudo indicava que a Márcia era o centro daquelas atividades paranormais. Na noite seguinte, Paul Eno sentiu uma mudança abrupta na energia da casa. Era tão intenso que era quase palpável e estranhamente acompanhado por um cheiro metálico. Paul disse que o cheiro vinha acompanhado de uma névoa, quando essa névoa se transformou em uma silhueta e em seguida se dividiu em 4 figuras. Quando Paul percebeu que a energia vinha da Márcia, a entidade a levantou e a jogou no chão. Era evidente que aquela entidade era muito poderosa, parecia mais do que um poltergeist. Os Warrens e o padre Charbonneau acreditavam que aquilo era algo demoníaco, o que significava que um exorcismo precisaria ser realizado. Entretanto, esse exorcismo nunca aconteceu. Na manhã seguinte, Joseph Walsh, superintendente da polícia de Bridgeport, declarou publicamente que tudo era uma farsa e que a garota Márcia havia admitido que ela estava fazendo aquelas coisas na casa, como bater nas paredes e derrubar objetos. The girl admitted that since last Friday she's been banging on walls, knocking pictures off. We have no ghosts in Bridgeport. Mas, embora Márcia tenha confessado que realmente fez algumas coisas, ela também disse que não era responsável por tudo. E mesmo ela confessando que tinha forjado algumas coisas, muitas pessoas acreditaram na versão dela. Muitas pessoas disseram que uma garotinha de 10 anos não seria capaz de mover uma geladeira sozinha. E também tinham o fato de que os policiais presenciaram a geladeira e outros objetos se movendo sozinhos. Lembrando que naquela época os aparelhos de TV e geladeiras eram muito mais pesados do que são hoje em dia. Provavelmente a declaração feita pelo superintendente da polícia foi motivada por conta do filme O Exorcista. O filme foi lançado no ano de 1973 nos Estados Unidos e foi um marco para o terror. No ano seguinte, em 1974, acontecem os eventos na família Gurin. Então, provavelmente, o superintendente não queria aquele tipo de atenção na sua cidade, até mesmo porque seria algo que a polícia não seria capaz de lidar. Meses depois, um grupo de parapsicólogos entrevistaram todas as testemunhas e profissionais que estavam presentes na casa dos Gurin durante os eventos. Entre os entrevistados estavam os repórteres, os policiais, o chefe dos bombeiros e os vizinhos. Estava claro que algo sobrenatural realmente havia acontecido na casa daquela família. Provavelmente os eventos começaram em 1967. Quando o único filho do casal Gurin, que tinha paralisia cerebral, faleceu aos 6 anos de idade. No ano seguinte, em 1968, Jerry e Laura adotaram Márcia. E foi quando as ocorrências estranhas começaram, mas por algum motivo, em 1974, as coisas pioraram, e foi quando a família procurou a ajuda dos Warren. O poltergeist de Bridgeport é considerado um dos casos com mais testemunhas da história. E eu vou trazer esse caso detalhado aqui para o canal, me aguardem. Em 1976, Ed e Lorraine são chamados para investigar uma casa em Amityville, uma vila em Long Island. O que aconteceu na Avenida Ocean 112 é um dos acontecimentos mais tenebrosos em Long Island e se tornaria um dos casos sobrenaturais mais infames do mundo.
Construída em 1925, a casa de 3 andares à beira-mar é onde, em 1974, Ronald DeFeo Jr., de 23 anos, atirou e matou seu pai, Ronald DeFeo, e sua mãe, Louise, ambos de 43 anos, junto com seus 4 irmãos mais novos, Dawn, de 18 anos, Alison, de 13 anos, Mark, de 12 anos e John, de 9 anos, enquanto todos dormiam. Ronald começou o ataque pelo quarto dos pais e depois foi de cômodo em cômodo, atirando em cada um de seus irmãos e irmãs. Horas depois do ataque, ele foi até um bar pedir ajuda, alegando que a sua família havia sido morta pela máfia. Sua história mudou e ele assumiu a responsabilidade pela morte de toda a sua família, dizendo: "Uma vez que comecei, simplesmente não consegui parar." Ele foi condenado por 6 acusações de homicídio de 2º grau e sentenciado a cumprir prisão perpétua. Entretanto, a história de Amityville não termina por aí. Em dezembro de 1975, George Lutz, sua esposa Cat e seus 3 filhos compraram a casa por $80 mil e se mudaram. 28 dias depois de terem se mudado, eles fugiram da casa e deixaram todos os seus pertences para trás. Eles insistiram que espíritos malignos estavam assombrando a casa e que coisas horríveis e perturbadoras estavam acontecendo com eles. Eles relataram que uma substância verde e viscosa escorria das paredes e que os objetos se moviam sozinhos. Durante a noite, as portas abriam e fechavam sozinhas, e o George também disse que a casa estava sempre fria, mesmo com o aquecedor ligado. Eles ouviam vozes e viam orbes de luz flutuando pelos cômodos e pairando sobre suas camas. A família Lutz pediu para um padre abençoar a casa, e o que quer que estivesse lá era maligno. O padre foi fisicamente atacado e ouviu uma voz ordenando que ele saísse da casa. Foi quando Ed e Lorraine foram convidados para irem a Amityville. E na época, Amityville não era a famosa casa assombrada que conhecemos hoje. Quando Ed e Lorraine aceitaram investigar a casa na Avenida Ocean, George e Cat pediram uma única coisa a eles: que eles pegassem a escritura da casa. Quando os Warren chegaram, Lorraine disse que havia um medo dentro dela, mas não conseguia definir exatamente o que era. Era diferente das outras casas que eles investigaram. Quando os Warrens entraram na casa, eles sabiam que os Lutz não estavam mentindo sobre ter que fugir. Tudo estava do mesmo jeito que deixaram. Dava para perceber que eles haviam largado o que estavam fazendo no momento e simplesmente foram embora. Não houve nenhuma tentativa de empacotar os pertences ou levar qualquer coisa. Enquanto Lorraine subia para o 2º andar, ela disse que podia sentir imediatamente a mudança de energia. Lorraine sabia que havia algo residindo no 2º andar, e o que quer que fosse era mau e desumano. Foi quando ela começou a ver as coisas horríveis que aconteceram com os DeFeos, e por causa de suas habilidades, ela foi capaz de reviver o que aconteceu com eles. Lorraine dizia que o que ela experimentou naquela noite foi o mais perto do inferno que ela jamais gostaria de ir. If you gave me $1 billion, I wouldn't go in that house today. Because it messed up my life and my husband's life. Terrible, horrible, horrible place. Oh, it was terrible. That's where I levitated my body in that home. And it was the things that happened there were terrible. Ed também vivenciou fenômenos sobrenaturais na casa. No porão, Ed ordenou que o que quer que estivesse na casa se revelasse, e assim como Lorraine, Ed também sentiu uma mudança brusca na energia. Ele podia sentir uma pressão intensa sobre ele. Com seu crucifixo na mão, Ed começou a rezar, e para ele, sem dúvida, havia um demônio atormentando aquela casa. 2 semanas depois, eles retornaram à casa de Amityville para realizar uma sessão espírita. Eles levaram vários outros médiuns e pesquisadores paranormais. Mary Pascarella, a médium do caso do poltergeist de Bridgeport, disse que podia sentir a energia de um homem que morou lá em 1928 que praticava bruxaria. A magia negra que ele praticava era palpável, e várias pessoas lá naquela noite relataram ter se sentido mal. Havia muita maldade na casa, mas estranhamente, nenhum deles sentiram a presença de espíritos, o que significa que as coisas que estavam lá não eram humanas.
O que quer que fosse, não era nenhum membro da família DeFeo. E assim como a casa de Bridgeport, um exorcismo nunca aconteceu em Amityville. Em vez disso, George e Kathy Lutz deixaram o banco executar a hipoteca da casa e eles se mudaram com a família para a Califórnia. Em 1977, um livro foi escrito sobre o que aconteceu em Amityville e 2 anos depois, em 1979, uma adaptação para o cinema foi lançada. Embora Ed e Lorraine não apareçam no filme, eles foram colocados no centro das atenções por causa de seu envolvimento no caso. Esses e outros casos sobrenaturais em que estiveram envolvidos colocaram Ed e Lorraine Warren no centro dos holofotes midiáticos. Com isso, vários céticos e descrentes passaram a criticar o casal, dizendo que eram farsantes que só queriam fama. No final dos anos 70, Lorraine passou por testes científicos com parapsicólogos na UCLA, considerada uma das melhores universidades do mundo, onde uma equipe de cientistas liderada pela doutora Thelma Moyes submeteu Lorraine Warren a uma série de testes. Os resultados indicaram que Lorraine é uma médium de transe leve e possui habilidades psíquicas. Na mediunidade de transe leve, o médium permanece parcialmente consciente e consegue se lembrar do que foi dito enquanto se comunica com os espíritos, diferente dos médiums de transe profundo, que ficam totalmente inconscientes e não se lembram da sessão. Pouco tempo depois, o casal Warren se envolveria em um caso que seria o mais polêmico de suas carreiras. Em 16 de fevereiro de 1981, Arne Johnson, de 19 anos, esfaqueou seu senhorio Alan Bono até a morte. Esse foi o primeiro caso de assassinato registrado em Brookfield, Connecticut. Arne fez uma afirmação chocante de que o diabo o obrigou a fazer isso. O advogado de Arne, Marty Manella, disse na época que os tribunais lidaram com a existência de Deus e agora teriam que lidar com a existência do diabo. Não foi apenas o primeiro assassinato registrado em Brookfield, mas também a primeira vez na história que uma defesa como essa foi usada em um tribunal americano. Antes de matar Alan Bono, Arne era um adolescente típico e não tinha antecedentes criminais. As pessoas que o conheciam diziam que ele era gentil e bem educado. Dizia-se até que Arne e Alan se davam bem e eram amigáveis um com o outro. Então, o que levaria um jovem aparentemente normal a matar o seu senhorio? Para tentar responder essa pergunta, precisamos voltar no verão de 1980, quando o irmão da sua noiva começou a dizer coisas no mínimo perturbadoras. Durante o verão, David Glatzel, de 11 anos, começou a falar sobre um velho que o estava incomodando. David disse que esse velho o provocava falando coisas ofensivas. Arne e sua noiva, Deb, ignoraram o menino. Eles pensaram que David estava apenas tentando conseguir um pouco mais de atenção, mas David não parava de falar sobre aquele velho, e as aparições estavam se tornando mais frequentes e violentas. David acordava histérico, descrevendo visões de um homem com grandes olhos negros, um rosto magro com feições de animais, dentes e orelhas pontudas, chifres e cascos. Os Glatzels então pedem um padre para abençoar a casa, mas isso não ajudou em nada. Enquanto o padre lia a Bíblia, David começou a agir de maneiras que nunca havia feito antes. Ele estava mordendo, cuspindo, chutando e xingando, e começou a ter convulsões e falando em vozes estranhas. A família de David disse que ele sofreu estrangulamento por mãos invisíveis, e forças poderosas o balançavam da cabeça aos pés como se ele fosse um boneco. Os pais de David informaram que ele tinha uma leve deficiência de aprendizagem, então os Warrens contataram o Dr. Grayson Trumbull para ver se ele estaria disposto a ir ver o David com eles. O Dr. Grayson tinha um filho com deficiência de aprendizagem semelhante à de David. Então os Warrens esperavam que o Dr. Grayson pudesse dizer a ele se o comportamento do menino era decorrente de qualquer medicamento que ele estivesse tomando. Porém, o David não estava tomando nenhum tipo de medicamento. Os Warrens pediram que ele passasse por avaliações psiquiátricas e foi determinado que ele não sofria de nenhuma doença mental. Então, para Ed e Lorraine, o David estava nos estágios iniciais de possessão. Arne e David eram muito próximos. Arne ficava ao lado de David durante os episódios inexplicáveis. Arne o ajudava de todas as maneiras que podia, até que em outubro de 1980 é quando os Warren acreditam que Arne cometeu um erro fatal.
Ele provocou a entidade dizendo para parar de incomodar o David. 6 padres estavam ajudando a família Glatzel, sendo que 3 desses padres eram do Vaticano. E até mesmo esses padres estavam preocupados com o Arnie. Arnie Johnson, who was a young man, who I would call probably an all-American boy. He loved sports. He was into baseball. He had many awards for baseball. Never once did I see him show any type of violent behavior. He was a perfect gentleman, Mr. and Mrs. Warren, everything. Just a beautiful person. Tremendous respect for the priest. If you were going to have a son, he'd be the boy you'd want. Na noite de 16 de fevereiro de 1981, uma discussão violenta aconteceu entre Arnie e Alan, resultando no Arnie o esfaqueando até a morte no peito e no estômago. O advogado de Arnie fez o possível para entrar com uma alegação de inocência por possessão demoníaca. O casal Warren e até mesmo aqueles padres foram até o tribunal para tentar defender o Arnie. Eles realmente acreditavam que o Arnie estava sob influência demoníaca quando matou o Alan. Porém, o juiz Callahan argumentou que tal defesa seria impossível de provar e que qualquer testemunho sobre o assunto era anticientífico e, portanto, irrelevante, e que ele não iria permitir que nenhuma evidência que os Warren tivesse fosse relevante para o caso. Muitos sentiram que o juiz Callahan não queria a notoriedade que acompanhava o caso por conta do envolvimento do casal Warren. A Diocese de Bridgeport afirmou que os padres foram designados para ajudar o David durante aqueles eventos, mas foram ordenados a não falar publicamente sobre o assunto. Arnie foi condenado por homicídio culposo em primeiro grau em 24 de novembro de 1981 e sentenciado de 10 a 20 anos de prisão. Entretanto, ele cumpriu 5 anos antes de ser liberado em 1986 por bom comportamento. Arnie e Deb se casaram em 1984 e tiveram 2 filhos juntos. O casal sempre apoiou a história contada pelos Warren, mas a família do David Glatzel não. Eles perceberam que Ed e Lorraine haviam lucrado bastante com a história deles. Em 1983, o autor Gerald Brittle, com a ajuda de Lorraine Warren, publicou um livro chamado The Devil in Connecticut. Lorraine afirmou que os lucros do livro foram compartilhados com as famílias de Arnie Johnson e David Glatzel. Entretanto, a família Glatzel afirmou que receberam apenas $2.000 da editora pela publicação do livro. No ano de 2006, o livro foi republicado. Então, David Glatzel e seu irmão Carl decidiram processar os autores e a editora por violação dos direitos à privacidade, difamação e sofrimento intencional. Carl disse que a história da possessão foi uma farsa inventada por Ed e Lorraine Warren para explorar a família e a doença mental do seu irmão, e que o livro o apresentava como vilão porque ele não acreditava nas alegações sobrenaturais. Ele afirmou que os Warren lhe contaram que a história tornaria a família milionária e ajudaria a tirar Arnie Johnson da prisão. Ainda de acordo com Carl Glatzel, a publicidade gerada pelo caso o obrigou a abandonar a escola, perder amigos e oportunidades de trabalho. Lorraine Warren defendeu seu trabalho e do Ed, dizendo que os 6 padres envolvidos no caso concordaram na época que o David estava possuído e que os eventos sobrenaturais eram verdadeiros. Arnie Johnson e Deb até hoje apoiam o relato dos Warren sobre possessão demoníaca e declararam que os Glatzel entraram com o processo simplesmente para fins monetários. O caso de Arnie Johnson foi inspiração para o filme Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio de 2021. Esses são apenas alguns dos casos que Ed e Lorraine trabalharam ao longo de 50 anos de suas carreiras como investigadores paranormais. Ed Warren faleceu em 23 de agosto de 2006 aos 79 anos e foi sepultado no cemitério Stepney, em Monroe, Connecticut. Mas em 2013, uma acusação de abuso sexual envolvendo o nome dos Warren explodiu na mídia. Pouco antes da estreia do primeiro filme Invocação do Mal no ano de 2013, surgiram alegações de que Ed Warren, no início dos anos 60, iniciou um relacionamento com uma garota menor de idade e que a Lorraine sabia dessa relação. Judith Penner relatou em uma declaração juramentada que viveu na casa dos Warrens como amante do Ed por 40 anos e que a relação deles começou quando ela tinha apenas 15 anos e o Ed 30.
Judith ainda disse que teria engravidado do Ed em 1978, mas foi convencida pela Lorraine a fazer um aborto, porque o nascimento de uma criança fora do casamento poderia arruinar os negócios da família Warren. Ela também declarou na época que o verdadeiro deus da Lorraine Warren é o dinheiro. Os advogados dos Warren na época afirmaram que eles abrigaram sim a Judith Penney na sua casa, pois ela não tinha nenhum outro lugar para morar porque era vítima de uma negligência familiar, e que ela viveu lá por todos esses anos e que era tratada como uma filha. E na época, quando o escândalo veio à tona lá em 2013, a Warner Bros. Varreu o assunto para baixo do tapete e se recusou a comentar o caso. Eu vou fazer um vídeo explicando somente essa polêmica dos Warren, porque envolve muitos processos, muitas pessoas, então não dá para detalhar tudo aqui, senão esse vídeo vai ficar com mais de 1 hora de duração. E eu confesso que não sabia dessa acusação até começar a fazer o roteiro para esse vídeo. Lorraine Warren faleceu em 18 de abril de 2019 aos 92 anos, e assim como Ed, ela foi sepultada no cemitério Stepney em Monroe, Connecticut. Não há como negar que o casal Warren atraiu a atenção de todos os tipos de pessoas, sejam daqueles que acreditavam que eles eram uma fraude que só queriam fama, quanto daqueles que acreditam fielmente nas histórias que eles contaram ao longo da vida. Mas independente de você acreditar ou não no trabalho que eles faziam, não há como negar que eles ajudaram sim a construir o caminho para as pesquisas paranormais que existem hoje. Supernatural worlds have opened up much more recently, within the past 10 years, than have in the past 100 years. What I mean by that is that we are having more sightings of ghosts, we have more sightings of unnatural phenomena occurring. In our own New England Society for Psychic Research, we're getting hundreds of calls every year. We know that people are taking cameras, going out to old graveyards, and getting pictures of ghosts, apparitions. This was unheard of 20 years ago, 25 years ago. Se tudo o que eles falaram ao longo da vida foi verdade ou mentira, nunca saberemos. Mas no final, o que importa é que eles deixaram um legado e que graças a eles o tema sobrenatural vem crescendo a cada dia mais. Sintam-se à vontade para compartilhar suas opiniões nos comentários, sempre de forma respeitosa, é claro. Se você gostou desse vídeo, deixe um joinha que é super importante para ajudar o meu trabalho e considere se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Esse foi mais um caso da série Dossiê Warren. Muito obrigada por assistir e até o próximo caso sinistro.